Uma pesquisa feita no Congresso revela: a maioria dos parlamentares é a favor da reeleição, mas só para o sucessor de Fernando Henrique Cardoso. A reportagem é de Sérgio Amaral. Dos 410 deputados e 63 senadores que responderam à pesquisa, 66% dos deputados e 71% dos senadores são a favor da tese da reeleição. Mas só 38% dos deputados acham que a reeleição pode valer para o presidente Fernando Henrique, número que sobe para 44% no Senado. 28% dos deputados querem a reeleição só para o sucessor do atual presidente, assim como 27% dos senadores. A pesquisa deixa bem claro que a maioria do Congresso é a favor da reeleição como um princípio, mas a situação do presidente Fernando Henrique não é lá muito confortável. Hoje ele seria barrado no baile, não poderia tentar a reeleição em 98. Para piorar a situação dele, a pesquisa também mostrou que 22% dos deputados e 9% dos senadores são contra a reeleição. O número de indecisos chega a 11% na Câmara e 19% no Senado. O líder do governo minimizou o resultado, dizendo que lá no Congresso não dá para fazer consulta por amostragem, mesmo que seja grande. E confia em trazer para o lado do governo muitos dos que hoje estão indecisos e até os que são contra. Isso vai passar por um grande entendimento político. E o que está em discussão é se o país quer ou não uma reforma política, quer ou não avançar em termos democráticos. Este deputado da oposição já reclama que a negociação pode reviver a antiga prática do é dando que se recebe. Esse pessoal está esperando a hora de serem chamados pelo presidente da República para fazerem negócio. Portanto, essa tese da reeleição vai ser uma grande negociata que, mais uma vez, o país vai pagar por isso. O partido de Paulo Maluf, o PPB, tenta barrar no Supremo a votação da reeleição. E a luta do governo é para convencer os indecisos a aprovar a emenda. O PPB de Paulo Maluf quer ser a pedra no caminho. Fez o que pôde para acabar com a sessão. Escoltados por um advogado, os líderes do partido se retiraram. Era outra cartada contra a reeleição. Questionar no Supremo Tribunal Federal o que consideram dupla convocação do Congresso. O PPB pede ao Supremo que suspenda a autoconvocação. É uma duplicidade, ela é inconstitucional e, consequentemente, não existe. Mas o partido está dividido sobre a reeleição. Nesta reunião da executiva, discutiu até o apoio à proposta, desde que seja incluída a consulta popular. Já o PT tenta formar um bloco de oposição para somar 98 votos contra a emenda. Promete tudo para atrapalhar. Nós temos um arsenal de alternativas para examinar, porque vamos questionar a reeleição da maneira como está sendo conduzida. O PFL sai na frente para manter a fama de aliado fiel. Recomenda o voto sim à reeleição. 101 membros já estão fechados com a tese da reeleição e até a hora da votação vamos lutar junto a esses dois restantes para que possamos mais uma vez votar unidos em relação a essa tese. Os governistas dão como favas contadas a aprovação da reeleição. Fazem conta de 16 votos além do que precisam. Mas a convenção do PMDB no domingo não deixa ninguém descansar. É preciso esperar a posição oficial do partido. O PMDB não fecha a questão. Deve liberar os deputados para que votem do jeito que quiserem. 3 deputados acusados de vender seus votos para aprovar a emenda da reeleição foram absolvidos. A lista de parlamentares que escaparam da cassação cresceu muito este ano. Na Câmara, o espírito já é de Copa do Mundo, só que aqui ninguém quer saber mais de cortes. Nessa legislatura, o único cortado foi Sérgio Naia, o dono do edifício Palace 2. Semana passada, foram mantidos na equipe parlamentar os deputados Pedrinho Abrão, acusado de cobrar propina de uma empreiteira, e Chicão Brígido, no caso de aluguel de mandato. Os 3 acusados de vender o voto para aprovar a emenda da reeleição tiveram a mesma sorte. O próprio Chicão Brígido, do PMDB, Osmir Lima e Zila Bezerra, do PFL, todos do Acre. Os argumentos contra os 3 deputados foram jogados para escanteio. Para caçá-los, eram necessários 257 votos. Não chegou nem perto. Certo da absolvição, Chicão Brígido nem acompanhou a votação. Apenas 91 deputados pediram a perda do mandato dele. Zila Bezerra não quis comentar o resultado. 100 deputados pediram a cassação dela contra 269. Outros 100 foram a favor da cassação de Osmir Lima. Uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas
cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. Então essa história é muito fascinante. Foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição que foi aprovada em 1997 e permitiu que no Brasil pudessem ser realizadas eleições presidenciais nas quais o presidente incumbente, que estava no cargo, concorresse a mais um mandato, ou seja, a reeleição. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso é um fato. Vários jornalistas sabiam. Aí eu procurei várias pessoas que se dispuseram a me ajudar, as fontes. Aí eu contatei várias pessoas, porque nem todos vendem voto. Alguns poderiam não querer vender. Eu falei, mas vocês serão contatados. Eu me lembro que eu contatei 6 ou 7 que eu julgava que seriam pessoas mais íntegras e que eventualmente iriam recusar. Aí uma delas topou, eu dei para ela um gravador e falei, você vai na reunião com esse gravador no seu bolso do paletó e vai ser o meu gravador, a minha fita, você não vai manipular, você vai entrar, quando você sair você dá para mim, que eu tenho que ter segurança absoluta que essa fita é íntegra. E assim foi durante muito tempo, 4 meses, e tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis, os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada, eram 2 deputados citados, que tinha prova absoluta, e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse, nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o que. Os deputados sumiram, a iniciativa da oposição à época de instalar uma CPI foi abafada. 2 nomes, em menos de um mês que a CPI foi abafada, foram indicados ministros, 2 ministros novos do PMDB. O jurista internacionalmente conhecido, Iris Rezende, de Goiás, virou ministro da Justiça, conhecido mundialmente pelas suas habilidades jurídicas do PMDB, foi nomeado pelo Fernando Henrique ministro da Justiça. E imediatamente também, o grande especialista também em transportes públicos e especialista foi Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi nomeado ministro dos transportes. O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O Procurador-Geral da República à época chamava-se Geraldo Brindeiro, havia sido conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas. Então o jornal, a Folha de São Paulo, publicou dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim...